vez por ano e movimentava as águas. E este homem está ali há 38 anos, ele já está na desvantagem. Por quê? Até os cegos tinham mais vantagem que ele. Se realmente descia um anjo, uma vez por ano, movimentava as águas, aquele homem já estava na desvantagem. Por quê? O cego era só virar e correr. Quando tocasse na água, voltava a enxergar. Mas aquele homem era aleijado de ambos os pés. E não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Mas Jesus sabe, a Bíblia que diz, não sou eu. O estado daquele homem que já fazia 38 anos. A Bíblia diz que Jesus chega perto daquele homem e diz assim: queres ficar sã? Aquele homem, ele não duvida da pergunta de Jesus. Mas ele, para me ajudar, você escuta uma coisa. Tem momentos que eu e você se encontram nesse homem. Não tem ninguém para nos ajudar. Não tem ninguém para nos auxiliar. Mas deixa eu dar uma notícia boa. É aí que chega Jesus dizendo: ei, o que queres que eu te faça? E aquele homem ouviu da boca de Jesus: ei, toma o teu leito, levanta e anda. Não precisou de movimento das águas, não precisou da ajuda humana, não precisou esperar um ano, não precisou aquele homem, aleluia, nem de um anjo, mas aquele que criou os anjos chegou lá e disse: só escuta a minha voz, levanta e anda. Isso eu entendo que quando o ser humano está em um estado de enfermidade, pode durar 10, 15, 20, 30, 40, até 38 anos. Mas se ele der ouvido à voz de Jesus, ele vai aprender a andar na força do poder de Jeová. Aleluia! Se ele der ouvido à voz de Jesus, ele anda até por cima das águas. Quem é aquele? Aí gritaram: é um fantasma. Jesus: não tenha medo, sou eu. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro. Pedro deu ouvido à voz de Jesus e Pedro começou a andar por cima das águas, por cima das ondas. Mas Pedro tirou um foco, aleluia, na voz de Jesus e começou a ouvir o som do mar. E ali foi batendo o medo. O medo faz o crente perder as bênçãos. Tem hora que o medo nos dá livramento. Por exemplo, a esposa da minha prima é eletricista. E eu perguntei um dia: o senhor tem medo de energia? Ele disse: claro, pastor. No dia que eu perder o medo, eu morro. Todo eletricista tem que ter medo da energia. Se eu perder o medo dela, eu morro. Então tem que ter o medo. Mas tem hora que o medo atrapalha a gente. Medo de abrir uma igreja porque não tem condição. Eu dou uma pausa aqui, melhor dizendo, na mensagem, para parabenizar o ministério. 6 anos, não é isso, pastor? 6 anos, não é fácil não. Aqui não tem um mega empresário, não tem um político, mas tem, como eu digo lá em João Pessoa, a turma do Bolsa Família. Tem a turma que trabalha, acorda cedo, cheia de fé, cheia de Deus, que chega no culto, aleluia, cansada, as irmãs cuidando de filho, cuidando de cozinha, já trabalha fora, o marido cansado, o marido pega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ainda vai pro monte. Mas quando chega na igreja, ele dá glória a Deus, misturado com aleluia. Sabe por quê? Porque ele escuta a voz de Jesus. Então não dê ouvido ao som do mar, dê ouvido à voz de quem criou o mar. Eu também quero falar de um homem. Esse paralítico, ele obteve um milagre por ouvir a voz de Jesus.
Eu também quero falar de um homem por nome Pedro, que obedeceu a voz de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 5, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E veio estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Bom, quem já pescou uma vez na vida sabe que quando o pescador desce do barco e lava as redes, é já para ir embora. Quando ele desce do barco e começa a lavar as redes, sempre vai ter o momento de lavar as redes, mas nem sempre após a pescaria vai ter o peixe. E esse dia aqui eles não pegaram nada. Foi a noite toda lançando a rede para lá, para cá. Homem experiente como Pedro, como os filhos de Zacarias, homens experientes, mas não pegaram absolutamente nada. Mas Jesus pediu emprestado o barco de Pedro. Pedro já cansado de pescar a noite toda e não tinha pego absolutamente nada. Mas Jesus chega e diz assim: olha, me empresta teu barco. Por quê? Segundo os historiadores, Jesus ele tinha uma estratégia para pregar a palavra. Hoje a gente aqui tem um microfone, tem um som. Isso é uma coisa maravilhosa. Então Jesus ele tinha uma estratégia. Ele sentia o vento, a direção do vento. O vento está vindo daqui, ele ficava assim, que era para a multidão ficar lá e o vento espalhar a voz dele para o povo. Essa é a estratégia. Aleluia. Quem criou o vento? E ele agora está usando o vento para levar a palavra dele. Esse Deus é demais, igreja. E o vento levava, espalhava a palavra. E Jesus pregou. E Pedro lá, o barco, mas teve uma hora que Jesus disse: Pedro, lança a rede ao mar. Pedro disse: Senhor, eu passei a noite toda lançando a rede ao mar. Nós não pegamos nada. Mas o Senhor está mandando. Eu vou lançar a rede ao mar. Escutou a voz de Jesus, obedecendo a Jesus, dizendo assim para Pedro: Pedro, tu emprestou o barco para mim evangelizar, para mim pregar a minha palavra. As pessoas foram beneficiadas. Tu mesmo cansado, sem ter pescado nada, sem estar prosperando. O momento é só de lavar a rede. O momento agora é de pescar e não ver o fruto. Mas Pedro, agora eu dou uma ordem. Escuta a minha voz. Lança a rede ao mar. Que agora, Pedro, eu vou dar uma ordem ao cadum do peixe. E ele vai parar. E tu vai lançar a rede. E tu vai pegar um bocado de peixe, Pedro. Pedro lançou a rede. Porque ouviu a voz de? Porque ouviu a voz de? O negócio é obedecer a voz de Jesus. E quando Pedro obedece a voz de Jesus, que lança a rede, que ele puxa a rede, a Bíblia diz que a rede está se rompendo. E ele faz sinal para os outros barquinhos se aproximar. E era tanto peixe que quando colocou no barco e nos outros barcos, eles iam a pique, ou seja, eles iam afundando. Só que não afundou não, sabe por que não afundou? Porque Jesus estava lá dentro do barco assentado. Eu posso imaginar, dá licença aqui, a cena. Jesus sentado no barco, os discípulos com um semblante de cansado. Jesus deu: Pedro, já que tu ajudou a obra de Deus, aleluia, já que tu ajudou a obra de Deus, Pedro, eu vou abençoar, eu vou fazer tu prosperar nessa manhã, Pedro. Ô Pedro, lança
lança a rede. Já a Bíblia diz que ele está sentado no barco, lança a rede. Era peixe demais, irmão. Sabe o que aconteceu? Pedro e todos os outros pescadores ficaram com medo de Jesus. Que o mestre! Pedro se sentiu envergonhado. Jesus disse: não tem mais. Pedro e os demais: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de homem. Segue-me. Segue-me, Pedro. Segue-me. Os filhos de Israel. Segue-me. A Bíblia diz que eles seguiram, ou seja, ouviram a voz de Jesus e em seguida se tornaram discípulos. É impossível um obreiro se tornar um diácono, um presbítero, uma missionária, uma pastora, enfim, até um pastor. Se primeiro ele não der ouvido à voz do bom pastor, e segundo ele não der ouvido ao seu pastor aqui na terra, se ele não ouvir a voz dos dois, aleluia, não tem para onde ele ir, porque ele não está obedecendo. Ele está ouvindo, mas não está obedecendo. Há um mistério aí, porque nem todo mundo que ouve a voz do pastor e a voz de Jesus obedece. Quantos de nós, pastores, já deu uma ordem dentro da igreja e o povo é tudo diferente? A gente fica para não viver o povo desobediente. Imagina Deus lá de cima dizendo: eu falo e desobedece. Aí o que vem é só castigo, sofrimento. Então, meu irmão, mais uma vez eu provo para a igreja e mostro que quando a gente ouve a voz de Jesus e obedece, pode ter certeza, o milagre acontece. Diga para o seu irmão: o milagre acontece. O milagre acontece. E o milagre aconteceu. Sabe quem também Jesus chamou? Um homem por nome Mateus. Esse Mateus é o publicano. Está escrito lá em Mateus capítulo 9, verso 9 ao 34. Mateus, o publicano, ouviu a voz de Jesus. Quando Jesus disse: Mateus, segue. Eu quero falar um pouco sobre Mateus, rapidinho. Mateus tinha uma casa boa, Mateus tinha um emprego bom, cobrador de impostos, era protegido, ninguém mexia com Mateus. Na época, Mateus tinha uma vida sossegada financeiramente. Acho que vale no homem ter uma vida sossegada financeiramente e não ter espiritualmente. E está lá ele sentado no seu canto, cobrando imposto, como ele fazia todos os dias. Mas quem passa por ali? Jesus. Irmãos, Jesus não passou um minuto evangelizando Mateus. Ele só disse: Mateus, segue. E Mateus obedeceu à voz de Jesus. Eu e você, quando Jesus nos chamou, a gente obedeceu. Mas isso não significa, igreja, que são tudo flores. Tem uns espinhos também. Tem hora que dá vontade de chutar o pau na barraca, jogar a toalha no ringue e dizer: eu não vou lutar mais, eu não quero mais. Mas todos os heróis, como Paulo escreveu, que estão na galeria, eles também tiveram um momento de querer desistir. Abraão, Moisés, Elias, que eu vou falar dele daqui a pouco, etc. Mas Deus não permitiu nenhum desistir. E sabe por que eles não desistiram? Porque ouviram a voz de Deus. Sabe por que eu e você está aqui hoje?
Porque a gente dá ouvido à voz de Deus. Só que tem momentos que parece que o céu está de bronze. Parece que está tudo fechado e Deus não quer falar conosco. E o silêncio de Deus incomoda, mexe com a gente. Há 8 dias atrás eu estava trabalhando no domingo passado. Disse: Deus, eu preciso, por favor, que o Senhor me responda. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque sem ouvir a tua voz, eu não sei para onde ir. Sem ouvir a tua voz, Senhor, eu pereço, eu morro. Para onde eu irei? Falei isso pela manhã. Trabalhei no resto do dia. À noite me organizo com minha família. Chamo o Uber, né? Quando eu entro no Uber, que ele vê minha Bíblia e diz: que espada bonita. Quando diz isso, eu já sei que é crente. E era um pastor. Olha. Ele disse: pastor, perdão, ele disse: servo, Deus manda te dar uma palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 38. Que vai falar, irmão, vou resumir, que vai falar que depois de ser provado, Deus ele não retém a promessa para cumprir sobre a minha e a tua vida. Vamos ler? Hebreus. Porque necessitais, perdão, 35, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grandes, a vontade do galardão, porque não necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer. Aleluia. Era algo, igreja, que só eu, pensamento, falei a Deus. Quando Deus cumprir, eu vou dizer o que é. Escuta só. Se eu não tivesse escutado a voz de Deus naquele dia, eu tinha voltado para casa frustrado, e Deus sabia. Deus está falando para alguém nessa noite: você não vai sair daqui hoje frustrado, porque sou eu hoje que quero falar contigo. Tu nem pediu para mim falar contigo, mas sou eu que resolvi falar contigo. Porque Ele tem promessas para cumprir na tua vida. A Bíblia é verdade que tem hora que a gente desobedece, é rebelde. Parece aqueles meninos quando a mãe toma o confeite, toma o pirulito e ele bate o pé no chão, faz birra e diz: eu quero, e Deus vai dizer: agora não, que tu não está preparado. Glória a Jesus, aleluia. Tenha paciência, espere um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E Mateus seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que Elias também ouviu a voz de Deus. Está escrito em 1 Reis 19, verso 13. Elias ouviu a voz de Deus depois de passar um terremoto, depois de passar o vento, o fogo, mas depois veio uma brisa suave. E Deus não estava em nenhuma daquelas que eu falei antes, mas Ele estava numa brisa suave. E o que me chama a atenção é que Elias tinha os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do seu Deus. Sabe qual foi a pergunta que Deus fez para Elias? O que fazes aqui, Elias, nessa caverna? Deus sabia
sabia porque Elias estava ali. Sim ou não? Sim. Elias estava ali porque ele estava fugindo das ameaças de Jezabel. Ele achava que não existia mais profeta. E Deus disse: sai daí, Elias. Teu ministério não acabou. Tua chamada apenas está começando. Tu vai ungir Eliseu em teu lugar. Aleluia, e tu ainda vai ungir Jeú rei. Aleluia, o teu chamado é grande, Elias. Não vai acabar dentro de uma caverna. Não vai morrer no deserto debaixo do pé de Zipo. Elias, eu te alimentei lá no ribeiro com os corvos. Elias, eu te alimentei enviando meu anjo lá no deserto. Agora sai dessa caverna, porque teu lugar não é dentro dessa caverna, igreja. Quantos pastores, quantos pregadores morreram por depressão? E quantos crentes têm depressão? Ontem mesmo, eu saí de Santa Rita, um culto abençoado. Entrei no Uber, era outro crente, Jesus já manda os crentes. E ele, pastor, disse: pastor Edinante, que tem o meu nome lá, disse: pastor Edinante, se eu lhe mostrar algo que há um ano atrás aconteceu, ele mostrou. A barriga da mulher dele aberta, 78 pontos, fora 78 pontos dentro. Uma hérnia que estourou depois que ela comeu um cacau que ele transporta. Cacau que faz chocolate, né? Só que ele comeu o pó natural dele de gordura em cima de uma salada de fruta, segundo ele falou. E no outro dia já estava a mulher na sala de cirurgia, porque estourou. Por quê? Como ela não tinha mais vesícula, aí foi tudo para o fígado. Aí ela deu ânsia de vômito. Quando ela vomitou, ele disse que pressionou a ela e estourou. Enfim, a mulher, Deus curou, teve 4 paradas. Deus não permitiu ela ir. Sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar para Patrícia. A mulher voltou para casa. E não deu 5 dias. Esse homem caminhoneiro, a mulher dele viajava com ele para onde ele ia. 5 dias depois, a mulher já está em casa, se recuperando. Esse homem cai em uma depressão. Depois de tudo, ele caiu em uma depressão. Procurou um psicólogo, foi para psiquiatra para passar um remédio. E ontem ele estava contando isso com a maior alegria, porque ontem ele foi para o psiquiatra e o psiquiatra liberou ele para ele voltar agora, dia 19 de abril, para trabalhar. Escuta só, a nossa mente tem hora que fica tão sobrecarregada que eu mesmo, eu preciso desligar tudo, celular, problema de trabalho, de igreja. Tem hora que a minha esposa vem falar de alguma coisa da igreja agora. Eu estou no momento reset. Eu estou resetando tudo da minha mente. Porque se você acumular, eu hoje só sou crente, só permaneço na presença. Dia 14 de janeiro de 2026 vai fazer 12 anos. Sou um bebê ainda. Aqui com certeza tem mais gente antiga na igreja, na presença de Deus. Mas para a glória de Deus, eu nunca me afastei para a honra e glória do Senhor. Quando eu quero parar, já chegou uma hora que eu disse: eu vou parar, eu não quero mais saber de igreja. Vou pegar as cadeiras, vou doar para o Ministério da Depressão de Cadeira, ventilador, som. Eu vou visitar a igreja, deixar de ser crente, e nunca passou isso na minha cabeça. Mas de pastorear, passou. Passa e ainda passa e vai passando, porque a vontade de querer parar, ela tem que existir. Você só não pode parar. Todos eles tiveram vontade. Eu não sou melhor do que eles. Mas escuta só, rapidinho, eu vou encerrar. Quando eu disse que ia parar, que eu ia fechar a igreja, Deus levantou uma profeta dentro da igreja.
se tu fechar a igreja, eu chorando, se eu dizer, chorando, eu abro a sepultura e jogo tudo dentro. Menino, eu estava chorando sentado, eu dei um pulo, disse, quem vai parar? Eu me livre. Cadê? Onde é que a gente vai evangelizar? Ei, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Sabe por quê? Vou ter uma explicação para isso. Simples. Por que ninguém quer morrer? Porque a morte é o único momento entre o ser humano e Deus que Deus é como se Deus te esquecesse por alguns segundos. Porque a presença de Deus dentro do ser humano, a presença de Deus dentro de mim e de você, é representada por quem? Pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus morre? Não. A gente morre. Só que o Espírito Santo de Deus, ele habita hoje aqui, nesse corpo mortal, pecador, para nos ensinar a viver um corpo imortal lá na glória. Um dia vamos subir para morar com Ele, e a Bíblia diz que a gente vai ganhar um corpo incorruptível. Quem almeja esse corpo incorruptível? E a morte é o momento em que Deus, Ele não vai mais estar com a mão sobre a sua cabeça, sobre a minha, para te livrar. É como se a presença de Deus saísse de você. Deixa eu explicar melhor na Bíblia. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, ele vai para o jardim, lá para o Getsemane, e ele se ajoelha, cai grandes gotas de sangue no chão, e o anjo conforta ele. O que é que ele diz? Pai, passa de mim este cálice. E ele estava falando, não era do sofrimento físico, era que pela primeira vez ele ia ter que se separar um pouquinho do Pai, para que ele entregasse a sua vida e a morte o tragasse. Pela primeira vez na história era Jesus dizendo, que seja feita a tua vontade. Se é para salvar esse povo pecador, eu passo por este cálice. Aleluia! E todos nós vamos passar por este cálice. Mas a Bíblia diz que haverá alguns que não vão provar deste cálice, serão arrebatados. Agora eu encerro a mensagem concluindo dizendo, Apocalipse capítulo 1, verso 10. Rapidinho. Apocalipse capítulo 1. Tem um homem que foi lançado na ilha de Patmos, pelo testemunho da palavra de Jesus. Ele guardou a fé até o fim. Ele ouviu a voz de Jesus e foi lançado na ilha de Patmos. E ele estava lá. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e enviai as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, e os olhos como chama de fogo.